Será que você deu licença pra esse nego falar? Não duvida da cabeça que tem coroa ou cocar. Nenhuma auréola resiste ao tempo sem se apagar. Se não tiver a serviço de Deus ou de um orixá. Quando rebola caçanja, quando rebola caçanja, Nego velho vem de longe, minha crença tem estrada. Oso exige o respeito, a sua voz é uma criada. Não seja tão leviano, respeite minha Aruanda. Em quase 5.000 anos de existência, minha banda. Baixou. Mais baixinho. Acabou esse volume. Tudo bem? Boa noite. Estamos aqui hoje no dia 22? Dia 23 de janeiro, 22 horas. Estamos aqui, ó, quase que ao vivo na frente de um bando de Oriente. A nossa terreira, em frente aos nossos guias e protetores, que nos dão o seu agor, a sua autorização, a energia desse terreiro, para falarmos um pouco de Umbanda. Hoje temos o prazer de imagens melhores, né? Graças à técnica, né? O Manuel e o Miguel. E os outros filhos querem participar também, mas estão bastante ocupados. Então hoje, depois de uma biografia que fizemos um pouco, quem é o mestre Padilha, voltando a frisar sempre, o mestre é apenas um professor, aquele que passa dentro da doutrina para poder ensinar um pouco. E bom professor é aquele que, além de ensinar, aprende e reaprende todo dia. Certo? O pessoal tem nos perguntado, mandado e-mails para nós, lá no blog, lá no blog do Pedacinho da Umbanda, sobre a diferença Umbanda e Quimbanda. O pessoal pergunta se aqui nós praticamos a vibração de Exu, se na Umbanda há os senhores Exus, se na Umbanda há Quimbanda, enfim,
porque se faz uma verdadeira salada de fruta, uma miscigenação e uma mistura profunda, até muito de inversão de valores dentro do movimento umbandista. Quando eu falo em movimento umbandista, não estou falando da religião em síntese, trazida pelos guias e protetores. Quando eu falo em movimento, eu quero que os irmãos entendam, movimentos são a parte praticada por nós humanos, conforme o nosso grau de entendimento. Certo? Então, dentro do movimento umbandista, não a religião em síntese, há uma profunda confusão. Alguns que condenam totalmente a prática e o trabalho dos senhores Exus, outros que até valorizam mais os senhores Exus do que os próprios guias e protetores, acima de todos nós. Então, o pessoal tem perguntado muito sobre isso. Se na Umbanda existe realmente essa coisa denominada de Quimbanda e o povo de Exu. Meus irmãos, quando nós falamos em Umbanda, nós falamos da lei suprema enviada pelos guias e protetores, os mentores superiores, para o planeta Terra, para a densidade da Terra, que é onde nós humanos estamos. Quando esse movimento é refletido, assim como diz o hino da Umbanda, refletiu a luz divina, quando esse movimento ou essas energias magnéticas retornam para o ano, quem os faz são os trabalhadores mais simples, mais humildes, os maiores guerreiros dentro desse movimento. Muito poucos conhecidos, muitos poucos reconhecidos, a qual nós chamamos dos senhores da Quimbanda. Tá? O que é essa Quimbanda em si? Aqui no altar de raiz esotérica da Umbanda, nós temos a estrela, né, da Umzum, nós temos a estrela. A estrela dos dois triângulos, chamada também estrela de Davi, chamada estrela de Salomão, que no esoterismo chamamos de hexagrama, pelas pontas, o hexa, dá bem a conformidade do que é a Umbanda com o seu conjunto, a Quimbanda. Então, esse triângulo que veio com a ponta para baixo é um movimento de cima para baixo, comandado por senhores do alto escalão. E esse triângulo que retorna, fechando a estrela, é o que nós chamamos de movimento da Quimbanda. Mas a estrela toda, em síntese, é a nossa Umbanda. Então, na verdade, se a nossa religião estiver apenas preconizando um desses triângulos, ou seja, a Quimbanda, ou só a Umbanda, sem a Quimbanda, sem a força dos guardiões, trabalhadores incansáveis, que são os senhores Exus, tentando botar a mão que aí embora também. Tá bem preso isso aqui. Então, aí se perde o que nós chamamos da religião completa. Claro que muitos irmãos sofrem dentro do movimento da Umbanda, dentro do umbandismo, sofrem o movimento da força dos irmãos que vieram da gleba kardecista, espírita, e que, por algum motivo, eles discriminam ou não aceitam os senhores guardiões trabalhando no santuário, os senhores Exus. Certo? Mas deixando claro, na Umbanda, o completo, o complemento da religião trazida da síntese são os dois triângulos, a Umbanda e a Quimbanda, que formam o elo da Umbanda. Não existe só uma lei dessa, existe a lei que retorna. Assim é a natureza que nós vemos, a própria chuva, né? O calor do grande astro Sol, simbolizando em todas as crenças o grande Criador. Quando coloca o seu calor sobre as águas, o líquido, vai acontecer o quê? A evaporação, forma-se chuva, purifica-se a água toda e a água retorna. Veja que interessante. Assim também são as energias da religião. Os grandes senhores iluminados colocam a sua energia, essa energia se espalha, aquece, se movimenta, retorna etericamente de novo para o astral, para cima, e ela
se purifica novamente e vem. Esse é o ciclo da natureza. Esse é o ciclo que a Umbanda obedece também. Então, na Umbanda de raiz e fato, o cumprimento da Umbanda, sim. Sim, a resposta é sim, temos os senhores Exus, preconizamos os senhores Exus, com todo o respeito à dignidade que eles merecem ter. O que está errado, aqueles irmãos que praticam mais a Quimbanda do que a Umbanda, ou seja, retiram em si isso tudo que está dentro da Umbanda, toda essa forma de trabalhar, e querem criar tipo um centro separado, só para os senhores Exus. Meus irmãos, Exu, dentro desse movimento, é da Umbanda. Os cultos de nações africanas, o próprio Candomblé, as nações, o Batuque, todas as religiões de matriz africana, que são várias denominações, várias bandeiras, não daria só um programa falando de todas. A forma de Exu em si, o Elegbara, ou Bara, é modificado um pouco do que veio a Umbanda trazer. Até porque essa forma de Elegbara, o Senhor Bará, é um orixá. Está em igual acordo com os orixás. Está em vibração igual com os orixás, na mesma linha de vibração. Ou seja, já na Umbanda, esses senhores, essa força múltipla que vem do Exu planetário, ela se condensa em forças auxiliares de todos os guias e protetores da Umbanda. Ou seja, ela não forma uma outra linha. São 7 linhas da Umbanda. Dentro das 7 linhas, cada linha mestra possui a sua energia de Bara, a sua energia de Exu, a sua energia auxiliar, a sua energia que faz executar as leis dentro do plano Terra, que é onde se concentram as humanas criaturas. Claro que cada forma, pega uma cadeira para aqui, cada forma, o bancão alto aquele é bom, cada forma dos guardiões estão trabalhando em vários setores, na limpeza, na segurança, no auxílio direto, conforme o grau de firmeza, conforme o grau de evolução, conforme o grau de merecimento, enfim, assim como os guias e protetores também. Cada guia e protetor está num grau maior, né? Cada um com a sua forma de trabalhar, tem os frenteiros, tem os mais sábios que comandam, tem, né, N funções dentro do movimento umbandista. Então, sim, a força de Exu, os senhores de Exus, estão na nossa Umbanda. Sim, não temos que ter preconceito nenhum com os senhores de Exus. O que precisamos, sim, é ajudar que os irmãozinhos que ainda não entendem, ou seja, pela forma intelectual ou pela forma moral em que se encontram, que eles possam compreender que esse movimento faz parte da Umbanda e recebe a linha e a vibração direta dos guias e protetores. Ou seja, não existe Exu Senhores da Revelia, não existe uma Quimbanda dentro da Umbanda, fora da Umbanda, separado. Ah, mas e o pessoal que tem a parte de Exu Bandeira? Meus irmãos, não estamos aqui para criticar ninguém. Estamos aqui para orientar e ajudar para que as pessoas saiam esclarecidamente. Essa é a nossa função de professor e mestre. Então queremos deixar claro que quem os faz, os irmãos que fazem Exu Banda, enfim, alguma coisa separada, façam em seus nomes. Criem qualquer nome dentro da força religiosa, porque nós estamos num país livre e democrático, a qual toda forma de religião tem que se respeitar e são permitidas pela Constituição. A Constituição dá o direito das pessoas praticarem a religião da forma que entendem, da forma que querem, da forma que queiram praticar. Mas a Constituição também nos dá o direito de defender as religiões já existentes, assim como a Umbanda, que já existe registrada em cartório,
de dizer o que é e o que não é Umbanda. Então não fiquem bravos. Fiquem sim advertidos ou entendidos do que estamos explicando. Quem está aqui na frente dessa câmera não é um qualquer. Não é alguém que caiu de paraquedas hoje no movimento umbandista. É alguém que nasceu no meio umbandista, que tem a idade física fechando 47 anos, alguém que está há mais de 40 anos dentro desse movimento, e só de casas abertas, de portas abertas, atendendo o público diariamente, vamos para 21 anos. Então, exigimos e queremos respeito ao que falamos, porque não falamos em nosso nome, mas em nome daqueles que nos autorizam, em nome daqueles que nos ensinaram, em nome daqueles que nos deram autorização. Enfim, eles se responsabilizam por aquilo que me ensinaram, através da audiência e através do tempo de firmeza de santuário. Bom, vou fazer 2 pautas só para o programa, para que fique mais acessível, para que as pessoas realmente se prendam no nosso canal Pedacinho da Umbanda. Magia. O termo. Magia é um dos termos mais batidos dentro do movimento da religião. Bota a música baixinho, por favor, lá. Dentro do movimento da religião, a palavra magia está por aí como o ar que algumas pessoas respiram. Tá bom assim? Tanto que alguns irmãos só querem assistir canais onde alguém ensina uma magia ou outra. Bom, meus irmãos, lamento informar, nós, Mestre Padilha, e a nossa religião, nós não temos autorização para ensinar magia a quem quer que seja, se não estiver dentro da iniciação do terreiro, na casa. E posso assegurar, doa a quem doer, babás, iás, pai, mãe, que ninguém, nem no movimento afro, as religiões de matriz africana, nem no movimento da Umbanda, possui autorização para divulgar, para falar ou para demonstrar ou para querer ensinar, dentro dos meios de comunicações, a internet é um deles, qualquer ato de magia. E eu vou frisar por quê. Tínhamos um programa na rádio, a qual o título dessa pauta foi Mexericos de Incluso. O que é magia, primeiro? Já vi muitas definições, muitas formas de definir magia. Alguns irmãos, inclusive, pensam que magia é que nem o mágico do circo e tal. Não. Magia, para vocês não esquecerem mais. Magia é o ato de manipular determinados elementos, múltiplos elementos, vários elementos, para um determinado fim, seja o fim positivo ou o fim negativo. Mais ainda, a magia é manipulada por alguém que responsavelmente sabe manipular determinados elementos e ele vai dar a finalidade conforme a função positiva ou negativa. Então, aquele que realmente manipula a magia, aquele que tem autorização, seja do lado positivo ou negativo, que não vem o caso da Umbanda, chamamos ele de mago, ou médio magista, ou mestre magista, enfim, o manipulador da magia, certo? Existe, claro, o que chamam aí fora de magos brancos e magos negros. Eu vou riscar isso, porque isso parece que estamos falando da pele da pessoa, brancos e negros, porque a magia, ela não pode ter cor, a magia é multicolor, a magia pode sim ter a forma da energia, ou a magia é positiva
ou a magia é negativa? Claro que assim como a energia elétrica, dentro da positiva e negativa, nós vamos ter o canal neutro, que é uma outra explicação mais profunda. Certo? Então, aqueles que praticam magia na forma positiva, nós chamamos dos trabalhos de magia ou do uso da magia para o bem, a ação do bem. Dentro da Umbanda é uma das formas que se pratica. E outras formas têm outros nomes, mas que não é Umbanda, certo? E aqui é um canal de Umbanda, então vamos deixar os outros nomes de outras crenças ou outras formas de se praticar sem divulgar. Nós vamos falar sobre a Umbanda, estamos falando sobre a Umbanda, correto? Então definimos magia, a manipulação de N elementos, N porque são vários, são múltiplos elementos, para determinados fins, positivo ou negativo. Então, algumas pessoas que estão começando na religião já querem fazer magia e já querem colocar na internet como faz isso ou aquilo. Meus irmãos, se aquilo ali fosse realmente uma verdade, não estava lá. Ah, mas é um escritor tal que deu. Doa a quem doer. Não tem autorização para fazer isso. Ah, mas de quem parte a autorização? Dos guias e protetores. E aonde parte a autorização? Na terreira. A terreira é o lugar, o santuário, o local apenas de se fazer, de se iniciar alguém, de ensinar alguém. Não existe curso magístico à distância, como alguns estão fazendo, EAD a magia. Os irmãos, não caiam nisso. Agora eu vou explicar por que vocês não devem cair nisso. Ninguém nesse mundo físico, se não tiver um preparo, uma segurança e alguém que se responsabiliza espiritualmente, e um guardião de fé, um Senhor Exu, pode sequer tentar manipular essas energias, porque são energias livres, energias que podem causar consequências diversas a ele mesmo ou a alguém. Se ele não souber manipular, vai fazer estrago. Por isso que não se ensina fora do terreiro, muito menos a pessoas que não estão sendo iniciadas e despreparadas. Então, toda e qualquer pessoa que resolver manipular magia, seja de que espécie for, ela está se colocando, ela, pessoa, a energias livres. E a magia é algo radioativo. Vocês estão vendo essa minha cara de guri? Desculpa a minha vaidade de ser humano, de homem. Estou com meus 47 anos, beirando o cinquentenário já, né? Dei uma espiada nessas pessoas que vivem fazendo magia, se eles têm essa forma de menino que ainda está comigo. Por quê que a magia não me envelheceu, mesmo sendo um médium magista, mesmo sendo um mago branco? Porque só praticamos no terreiro de Umbanda magia com a junção dos guias e protetores e do guardião principal, nosso Exu de lei. Então ele está a cargo daquelas energias radioativas. É quase que nem quando eu, na minha profissão de metalúrgico, vou fazer uma solda. A solda elétrica, a solda, tem aquela radiação. Se eu não me preparar, não colocar uma roupa apropriada, o meu capacete de solda, roupa de couro, eu vou estar radiando aquela energia para o meu corpo físico e também químico astral. E magia é muito parecido com isso. Então tudo que vocês veem aí fora, no meio das encruzilhadas, no meio dos caminhos, começou também para essas pessoas que vivem querendo aprender coisas e aqueles que vivem querendo ensinar coisas fora do contexto terreiro. Em livretos, em jornaletos, em programas de televisão, enfim. Meus irmãos, aquele que realmente for de direito da Umbanda
vai ensinar o quê? Cultura religiosa. A nossa função é cultural. Quando saímos por meios de comunicação, que nem a web, televisão, rádio, nós somos representantes da cultura daquela religião. Seja que religião for. Nós falamos aqui da Umbanda. Então, o representante da Umbanda, ele precisa falar da cultura religiosa. Ou seja, aquilo que pode realmente ajudar o movimento religioso. E não fazer o que alguns estão fazendo, colocando o movimento mais embaralhado ainda. Fazendo com que pessoas inocentes ou maliciosas venham a cometer mais barbaridade em nome da nossa roupa branca, da nossa religião. Certo? Então, você que é uma pessoa séria, você que ama sua família, seus filhos, você que realmente ama alguém e quer trazer a pessoa de volta, meus irmãos, a magia começa aqui. Na mente, na força mental do médium operador da magia. Depois que ele tiver aquilo na mente, o que ele vai fazer? Ele vai utilizar o quê? As mãos. Mas que mãos são essas? Assim como se pegarmos um pedreiro, as suas mãos têm calos, da sua função, assim também a mão do médium magista, ela tem dom. Ela sabe o que está fazendo. Ela sabe o que vai colocar, que elementos vai manipular. Assim como um pedreiro que aprende a preparar uma massa, aprende a preparar a massa por reboco é uma, a massa por concreto é outra, a massa apenas para sentar tijolos é outra, assim também o médium magista, conforme o caso, ele vai saber que tipo de força mental e que tipo de elementos ele vai manipular nas suas mãos para fazer determinados fins magísticos. Certo? Então, meus irmãos, tenho certeza, isso não é para qualquer um. Quando você estiver doente, você vai procurar o médico, conforme a doença, tem um médico especialista para aquela doença, tem o cardiologista, né? Dermatologista, enfim. Assim também é na religião. Ou você acha que basta a pessoa, hoje eu vou abrir uma casa de religião, eu sou sacerdote. Não funcionou isso, não é assim que funciona. Assim também temos as nossas escolas mediúnicas, temos a nossa iniciação, temos o tempo de preparo, temos o nosso amadurecimento espiritual, até chegarmos um dia de poder atender realmente as pessoas públicas. Abrir as portas, como se diz. Certo? Então, meus irmãos, mexericos de encruzilhada está cheio por aí. Saiam, fujam disso como quem foge do passarinho de uma gaiola. Não caiam nessas bobagens, receitinhos, como mais que chamam, simpatia. Se tiver que acender uma vela, já é magia. Se a simpatia for só mental, é simpatia. Faça isso, isso, isso. Não colocou material, não acendeu o véu, não é magia. Podemos dizer que é simpatia. No momento que pega o pano tal, pega isso, já é magia. Posso assinar embaixo. Você que está me escutando aí, você não tem condições de assegurar esse rojão. Você não está preparado para fazer isso. E quem está te ensinando, entre aspas, está te largando essa bobagem ao vivo, está ensinando essas coisas na televisão e rádio, ou na internet, está despreparado para poder falar. Não é um orientador, não é alguém que realmente foi preparado pelas forças da religião, não é alguém que teve um iniciador sério, não é alguém que estudou, que teve uma prática mediúnica, religiosa e magística, não é alguém que aprendeu com um mestre, com um iniciador. É alguém apenas que quer ficar famoso, é apenas alguém que quer bancar o importante e botar dinheiro no bolso. Não está preocupado com você, não está preocupado com a sua saúde,
Não está preocupado se vai dar certo ou errado para você. Está apenas espalhando. Como se uma receita fosse dar certo para todo mundo. Correto? Tipo numa confeitaria, meus irmãos, para encerrar o capítulo, está muito extenso, né? Não basta você pegar a receita de um bolo. Ah, o bolo vai 3 quartos de farinha, 1 colher de chá de açúcar. Se a pessoa não sabe o que é 1 colher de chá, se ela não se preparou numa confeitaria, ela vai fazer um chá, vai pegar 1 colher daquele chá e vai largar lá dentro. Se ela não sabe que o medidor é 1 colher de chá, ela vai fazer isso. Se ela não sabe a quantia, o que é meio litro, o que é 1 quarto, se ela não sabe o que é fogo branco, se ela não sabe o que é pré-aquecimento de um forno, se ela não sabe preparar o fermento no misturar dos elementos, vai desandar. Correto? E como é que ela aprende? Quando tem alguém realmente do lado dela, dando o que nós chamamos aqui no sul de macetes. Só se aprende onde se está do lado de um profissional, olhando, escutando, vendo, aprendendo e pegando esses macetes. As peculiaridades daquilo. Os mínimos detalhes. Aí sim você aprendeu. E isso ninguém ensina nos meios de comunicações. Certo? Porque ele mesmo, quando está falando essas bobagens, não aprendeu. Senão ele não falava isso. Então aqui, o canal, um pedacinho de Umbanda, em frente à nossa terreira, ao nosso congá que representa a terreira, você vai aprender o certo. Doa a quem doer. Estamos convidando você aos próximos vídeos a ficar conosco. E seja bem-vindo, meu irmão. Uma boa noite, uma boa entrada de ano, muito axé para todos. Que assim seja. Não? Desliga? Desliga. Aperta, aperta o botão de novo. Aperta o propulsor como se fosse tirar foto no animal. Ah. Preparar.